Paz em Cristo, amém? Amém. Vamos ficar em pé em nome do Senhor um instante. Quero que você olhe para a pessoa que está do lado e diga para ela assim: eu declaro na sua vida a porção de Deus de maneira duplicada. Você vai viver multiplicação. Você vai viver grande de Deus este ano. Ele te escolheu, Ele separou você para viver sobrenatural. E eu acredito nessa porção que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Pai, nós oramos uns pelos outros agora e determinamos, Pai, essa unção, determinamos, ó Deus, essa vitória. Determinamos, Senhor Jesus, que o Senhor tem, Pai grandioso, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Arranca, meu Deus, todo tipo de impedimento, Senhor, porque que muitas vezes, Senhor, quer se apoderar do teu filho e da tua filha de maneira, meu Deus, surpreendente. Que isso seja, meu Pai, quebrado, exterminado, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui, meu Deus, para tomarmos posse daquilo que o Senhor separou para nossas vidas. E muito obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem dado, no nome santo de Jesus. Nós glorificamos, bendizemos ao santo nome do Senhor, Pai. Fala conosco, ó Deus, por intermédio da tua palavra, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode abrir o Salmo, ou Mateus 24. O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, 15. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser: eis que o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar grandes sinais. Apaga essa luz aqui para mim. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, não acrediteis. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abúgios. Logo,
em seguida, a tribulação daqueles dias só escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Poderia sentar no nome do Senhor. Aleluia. Eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de alcançar a nossa salvação nesse tempo de tribulação, nesse tempo de luta, nesse tempo de desafio, nesse tempo de combate, enfim. E algo que me chama a atenção no versículo 12 do capítulo 24 é que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos veria de esfriar. Então, por multiplicar a iniquidade, o aumento da iniquidade, o amor de muitos tende a esfriar. E nós temos visto nesse tempo isso acontecer, ocorrer, porque nós nos deparamos com um mundo de ponta cabeça, amados. Um mundo totalmente à mercê do maligno. E cada ano que passa, de repente é declarado, é profetizado, alguém diz feliz ano novo, mas nós sabemos que é mais um ano de desafio. É mais um ano aonde nós veremos a palavra de Deus se cumprindo a cada momento. Mas quando nós vemos que há uma multiplicação nos atos pecaminosos, a gente sabe que dessa maneira que se multiplica a iniquidade, você tira, por exemplo, os pais, de repente eles são de alguma forma dominados pelos filhos. Os pais já não têm aquela devida autoridade, alguns pais não têm mais aquele controle como antes. O filho, ele presta parte para a ignorância, ele coloca muitas vezes a ordem, a ordenança, e não há um controle dentro de casa. E você vê que com isso, a palavra de Deus ela vai se cumprindo, porque o distanciamento das famílias, o distanciamento daquele que de repente deveria estar no controle como pai ou como mãe, já não está, porque você a todo momento faz a vontade, o querer daquele filho, e aí ele acostuma a crescer assim. Quando eu era mais criança, eu tinha os meus primos e nós crescemos juntos, e algumas coisas que eles pediam, eles não tinham tudo que eles queriam, eles não tinham tudo que eles pediam, porque os meus tios não davam, eles queriam para eles, mas de nada deixavam faltar. Quando eles tinham necessidade de um chinelo, eles tinham um chinelo. Quando tinha necessidade de um uniforme para ir para a igreja, tinha um uniforme para ir para a escola. Quando tinha necessidade de um calçado, estava lá o calçado, não faltava nada para eles. Mas além daquilo que era a necessidade, eles não faziam a vontade. Porque se eles crescessem nesse tipo de voltamento de costume, eles não seriam, com certeza, os homens e as mulheres que se tornaram. E hoje, nós estamos nos deparando aqui com um tempo de ponta cabeça, sem ter devidamente
o coração voltado para Cristo e colocar. Nós que somos cristãos, nós precisamos todo momento orar ao Senhor e dizer: Pai, toma conta da minha casa, entre com a tua providência e faz a tua vontade. Vendo aquela minissérie de Reis, e vendo aqui Davi, quando o Senhor disse: a espada jamais sairá da sua casa, a gente vê ali o que Davi enfrentou dentro da sua própria casa, o que Davi se deparou. O amor de Davi era tão grande por Absalão, tão grande, que quando Absalão morreu, ele rasgou as suas vestimentas, ele jogou terra por cima da cabeça e chorou amargamente por longos dias, e a ponto daqueles que seguiam Davi dizer: meu Senhor, ele estava te perseguindo, ele queria te matar, ele queria acabar com o teu reino, e você está chorando por Absalão? Olha esse povo que está aí, voltado para ti, e você não está dando a mínima. Mas o amor de Davi, era grande, ainda tendo o Senhor sentenciado na vida de Absalão a morte. E a morte de Absalão foi um horror. Ele saiu fugindo de cavalo, fugindo, correndo, de repente ele se debate com os galhos, e aqueles galhos entram por toda a parte do seu pescoço, dos seus nervos, da sua cara, da sua face, e ele morreu ali, totalmente focado por perseguir o pai. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, e é interessante que quando diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, essa palavra que está registrada aqui em Mateus 24:12, descreve um sinal dos últimos dias, em que o aumento da maldade se multiplica, o pecado, a rebelião contra Deus, a causa do esfriamento do amor e da compaixão do coração humano. Isso indica um cenário de indiferença espiritual e desamor. E no contexto do versículo, que faz parte do sermão profético de Jesus sobre o fim dos tempos e a vinda do reino do Senhor, ele chama-nos a atenção para quê? Que nos finais dos tempos haveria falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, que se levantariam no nome do Senhor. E hoje em dia, se nós não tivermos cuidado, nós somos atraídos, engodados, voltados para isso. Eu me lembro que quando surgiu aquele Cristo, aquele que se denomina Jesus Cristo, o INRI, uma coisa assim, que fala, quando surgiu ali, e ele pregando, ele determinando, ele impondo ali com Cristo, e nós vemos ali que a forma de discípulos que ele fez, mulheres que o seguiam, homens que passaram a seguir, e assim continua até o dia de hoje. E nós somos advertidos para que quando isso acontecer, não deixe com que seja enganado. O significado da iniquidade refere-se à transgressão da lei de Deus, à rebelião, do pecado contínuo, não apenas uma falha momentânea, mas uma vida acostumada à desobediência. O crente, quando ele anda em desobediência, amado, ele vai na sua maneira de apresentar-se a Deus, e ele é cristão, ela é cristã. Hoje em dia você vê que a morte espiritual, ela está muito grande, mas ainda tem aqueles que ainda se submetem, aqueles que ainda se voltam para Cristo, aqueles que ainda oram, aqueles que ainda jejuam, aqueles que ainda creem na vida do Cordeiro de Deus, e que estão vivendo uma alegria fundamental em Cristo Jesus, que não abre mão dessa alegria, que não abre mão dessa presença, que não abre mão de estar na casa do Senhor, recebendo mais de Deus. E eu incluo você nesse hall de escolhidos, porque é o Senhor te separou e te nomeou para viver a multiplicação sobrenatural em nome de Jesus, através da obediência. Olha para ouvir o Senhor Jesus de todo o teu coração, porque Ele é Deus e vencedor de receber o nosso melhor. A consequência
do amor ágape, o amor cristão, fraterno, e muitos. Quando o amor se esfria, quando o amor ele não mais permanece como dantes, a pessoa de alguma forma ela só quer pecar, ela só quer pecar e ela só quer pecar. Ela não tem domínio, ela não tem autocontrole, ela não consegue mais dominar as suas vontades, as suas emoções. Ela até tenta um dia, 2 dias, Senhor, eu estou na tua presença, eu voltei para o Senhor, eu quero te servir em espírito e em verdade. Mas quando daqui a pouco vem os pratos, vem ali os desafios, e ela se encontra novamente na mesma conduta de antes, ela não consegue de maneira alguma. Eu quero dizer para os amados em Cristo, a única forma, a única maneira de nós vencermos o nosso eu, as nossas vontades, é nós, a cada dia que chama hoje, falar: Senhor, eu dobro os meus joelhos na tua presença, sou dependente de ti, preciso do Senhor na minha vida. Abre mão de um alimento, faz um jejum ou 2 na semana e faz isso, entre na presença. Tudo que é bíblico, amados, procura viver com lealdade, com precisão, com cuidado, porque a tua salvação é individual, ela não é uma salvação que você venha incluir A, B, C, é você e o Senhor nesse contato direto. Sendo você e o Senhor nesse contato, você precisa demonstrar para Deus que você está nele e que você quer mais dele e que você precisa estar fortalecido nele. E para isso, você não pode de maneira alguma abrir mão do contato de oração. Eu costumo dizer que aquele que ora, aquele que jejuma, aquele que está constantemente na presença do Altíssimo, ele ainda se depara com tantas coisas, com tantos desafios pela frente. Imagina se não viver, imagina se não se colocar nesses últimos dias. Hoje o Senhor está ministrando ao teu coração e dizendo que o fim está próximo, mas apenas é o princípio de dores que nós estamos contemplando: guerra, rumores de guerra, terremotos e uma porção de coisas que está havendo, apenas princípio de dores, como nós lemos em Mateus 24. Mas eu quero dizer para você de uma perseverança, de um insistir, porque não é fácil você andar na contramão da situação, andar na contramão daquilo que está obrigando você a recuar, aquilo que está obrigando você a dar um passo atrás, de olhar para A, B, C e se perder. A perseverança é a passagem. Destaca que, apesar desse cenário, aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos. É isso que nos faz ser constante no Senhor, saber que a nossa salvação nele está garantida. Quando Jesus estava naquela cruz, e que um salteador de um lado, o outro do outro lado, e que um zombra dele e fala: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te e a nós. E o outro: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nós vemos que o que Jesus passou, amados, eu imagino que realmente não foi fácil de suportar. Quando ele brada, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino que naquele momento o Senhor Jesus contemplou Deus com as costas viradas para ele, não podendo contemplar o que estava se passando com ele naquele momento, o que os homens estavam fazendo com ele naquele momento, e ele, naquela agonia de morte, ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a perseverança que Jesus teve de ir até o final, sofrer morte de cruz, sofrer daquela maneira que o qual ele sofreu, suar aquele sangue, não havia mais água no corpo para ele transpirar, e ele transpira sangue.
sangue, por amor de mim e de você, para que nós possamos ter o direito da nossa salvação nele, nesse tempo, em nome de Jesus. É isso, queridos, que faz com que eu e você continue nessa fé. É desafiador? É desafiador. Nós temos um arqui-inimigo, um adversário, só que ele está por esse cabelo dos nossos pés. Amém? Você crê? Diga glória a Deus. Ele está por esse cabelo dos nossos pés. Ele nada pode fazer contra nós, não, sem a permissão do nosso Deus. Esse demônio, todo o poder foi dado a Jesus. O Senhor Jesus delegou isso para nós. Nós temos poder. De repente a pessoa fala assim: não, mas o macumbeiro colocou meu nome lá, e olha, colocou meu nome lá, e olha, está pedindo, e olha, a coisa virou do meu lado. É porque você acreditou nessa demanda. Porque se você acreditar no poder que Jesus te deu, você vai dar uma ordem profética, e esse mal já é paralisado automaticamente no nome de Jesus. Porque você é um guerreiro de Jesus, um filho de Deus. O maior prazer do Senhor é ter a sua igreja, aleluia, como noiva, a sua igreja, a qual Ele cuida, a qual Ele toma conta. Então não tem legião, não tem demônio, não tem macumba. O que tem é o Senhor trabalhando na nossa fé dia após dia. Dia após dia Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que nós tenhamos uma nova identidade, uma nova visão, um novo posicionamento. É apenas isso. Então Ele vai trabalhando e trabalhando, e Ele quer ver até onde nós vamos dar glória, até onde nós vamos perseverar, até onde nós vamos continuar nesses últimos dias. Eu falo com o Senhor: Senhor, resta pouco tempo. Senhor, dá condição de nós, Pai, ganharmos, fazermos mais, porque resta pouco tempo. Mas o Senhor está sobre a vontade de tudo, amados. Ele sabe todas as coisas. Às vezes eu fico dizendo que resta pouco tempo, mas o Senhor fala para mim: ainda vai dar tempo de você fazer muita coisa ainda prova o meu reino, porque eu te levantei como escolhido no meu plano de salvação, para você salvar outras vidas, outras almas. Vai nessa coisa. Eu sou contigo. Diga a pessoa que está do seu lado: persevera no Senhor, porque o Senhor garantiu a salvação em você. Amém? Apesar do amor de muito esfriar, o texto sugere que nem todos se apagarão, e indicando a necessidade de manter a fé e o amor ativo. Ou seja, nem todos terão a sua fé apagada, nem todos terão a sua fé fria, nem todos. Eu e você temos uma fé em Cristo e nós estamos caminhando nela. Amém, queridos? Estamos caminhando nela. De repente você pode dizer: mas não está fácil. Ô bicho, eu clamo por isso, eu apresento a minha família. Quanto mais eu oro, quanto mais eu apresento, uma situação se levanta, eu não sei mais o que fazer. Fique em paz, Deus está no controle. Se você colocou diante dele, creia que ele vai solucionar, ele vai levantar, ele vai preparar, e ele vai fazer a obra por completo, em nome de Jesus. Fique em paz. Amém? Nós, como seres humanos, sentimos mesmo. A gente fica meio assim, meio preocupado, mas Senhor, aí o Espírito Santo vem, puxa a nossa orelha: olha, creia, acredita, fique em paz. Senhor, será que não precisa fazer alguma coisa? Não, você não precisa fazer nada, acredita. Mas Senhor, outro dia, a mesma coisa, outro dia, Senhor, a mesma coisa, acredita, creia, fique em paz, aleluia. Eu estou no controle de tudo, aleluia, amém. Glória a Deus. Coloque a sua cabeça, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos participar do corpo do sangue do Senhor para justificar. De repente esse mês, de repente você passou por uma situação, de repente você foi uma pessoa que foi ali de alguma forma desafiada, e
você está com o coração aí meio duvidoso. Você vai pedir para que o Senhor te justifique, para que te purifique. Você vai pedir para que o Senhor te dê graça. Você vai pedir para que o Senhor ilumine os teus caminhos, que o Senhor confirme a palavra a qual Ele falou nessa noite em prol da sua vida. Quando você pegar o pão, que você pegar o cálice, querido, você vai ver que o Senhor está confirmando, aleluia, na sua vida, esse plano de salvação, através da tua obediência, através da tua visão do reino, na obra de Deus, o amor que você tem por essa obra. Deus vai te honrar. Esse ano é o ano da multiplicação, e pode o diabo estremecer, pode o diabo ficar furioso, querer tocar em áreas, querer fazer o que for, mas nós que acreditamos e temos certeza dessa multiplicação que nós vamos viver nesse tempo, em nome de Jesus. Você vai viver o maior avivamento em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão e diga: obrigado, Jesus, pelo teu chamado na minha vida. Obrigado